Eu imaginei que hoje chegaria aqui para anunciar a contratação do Patrick pelo Galo, mas a conversa tomou um novo rumo aí nas últimas horas, viu, Everton? O novo rumo, pelo que a Itatiaia apurou. De última hora, a diretoria do São Paulo mudou a conversa, foi manchete aqui do programa, estaria já tudo bem encaminhado. Ontem as negociações avançaram bastante, hoje regrediu. Uma pessoa ligada à negociação me disse o seguinte: voltamos quase para a estaca zero. E aí fica, logicamente, aquela situação. O São Paulo, a gente vem batendo na tecla, o Patrick ele tem uma situação diferente, porque é todo fatiado, né? Os direitos econômicos do jogador. O São Paulo tem 30%, o Internacional tem 35%, o empresário tem um percentual, o Monte Azul, que é um time do interior de São Paulo, tem um outro percentual. E aí o São Paulo, pelo que a gente está entendendo, está querendo pegar um pouquinho de cada um ali na negociação. No final da negociação, não, então você vem aqui mais um pouquinho para cá, e isso dificulta. Além da pressão também, Everton. O São Paulo vem perdendo muitos jogadores nessa janela e o assunto, né, quando virou Patrick está indo para o Atlético, eu vi vários torcedores do São Paulo e até membros da imprensa paulista destacando que ele só foi abaixo do Caleri, o atacante argentino, que é o artilheiro do São Paulo. Então, tudo isso está no contexto, Everton, para que o São Paulo, neste momento, dificulte a saída do Patrick, que quer vir para o Galo. Entre ele e o Atlético estaria tudo certo, mas precisa da liberação lá junto ao São Paulo. Esse ponto, para mim, é o ponto mais importante, Romano. Entre o Patrick e o Atlético, tudo está acertado. O São Paulo dificulta a saída, mas se o Patrick bater o pé... claro que tem um contrato para ser cumprido, mas se o Patrick bater o pé e dizer que quer sair, é difícil você controlar jogador que quer sair. São duas situações dentro desta situação. A primeira delas é a seguinte: é muito difícil você negociar com um clube que muda a regra do jogo com o jogo em andamento. Para mim, não tem credibilidade nenhuma e você perde até a confiança para negociar com um clube que muda as regras do jogo com ele em andamento. Ponto. A segunda é o seguinte: o São Paulo só tem 30% do jogador. O São Paulo teria que pagar agora, nesse ano, 3 milhões para o Internacional por conta da compra dele. A parte que caberia ao São Paulo, são os números que estão circulando aí, a gente não confirma porque não tem todos os detalhes, seria 5 milhões e meio. O São Paulo deve 5 milhões para o Atlético da compra do Rafael. Ou seja, o Atlético teria que pagar a ele só 500. O São Paulo está querendo o quê? Mudar a regra do jogo. Aumentar o valor da parte dele para não sair de mão abanando. E até mesmo está meio pé da vida com o Atlético pelo fato do Igor Gomes estar acertado e ele vai perder o jogador de graça. Então está mudando as regras do jogo no meio da coisa acontecendo. Só que existe um ditado que diz o seguinte: água morra abaixo, fogo morra acima. E jogador de futebol, quando quer sair de um clube, meu amigo, ninguém segura, não. Agora a refugada foi do Rui Costa ou do presida, ou do Casares, que falou, não, dá uma segurada aí, porque há uma pressão. Você destacou, colegas de imprensa pressionando, muitos torcedores pressionando. Pô, o que vai ajudar o Atlético, reforçar adversário? Mas aqui... Fica difícil do São Paulo segurar. O São Paulo precisa de dinheiro, os jogadores não querem ficar lá. O Igor Gomes caminhando para fechar com o Atlético, ainda não tem nada assinado. E agora, se o Patrick, já falei, e o Romano pensa como eu penso, se o Patrick bater o pé e quiser sair, vai ficar difícil segurar. Até onde a gente apurou seria realmente na direção de futebol. Seria o Rui Costa, que já passou pelo Atlético aqui, né? E hoje é o diretor executivo do São Paulo.